Olá, eu me chamo Francisco Luiz, sou artista, também professor, e nessa ocasião eu vou trazer para vocês uma técnica de pintura alternativa, né, que é usando o café, e com ela você pode gerar algumas imagens, né, manipulando essa técnica que é caseira. Eu cheguei a ela com a necessidade de qualquer pessoa poder fazer com o que tem em casa, né? De não depender de materiais tão elaborados para se fazer uma pintura. Então eu trouxe esse meio alternativo, né, para deixar mais acessível esse contato com a pintura e com a criação de imagens, né? Estou trazendo essa árvore, né? Vocês vão poder pintar uma árvore como essa aqui, feita somente com o café, e eu vou ensinar para vocês o passo a passo de como a gente pode chegar a uma imagem como essa, certo? A primeira coisa que a gente vai precisar é dividir as tonalidades que vamos utilizar nessa imagem. Usaremos 4 tonalidades, onde vai haver a variação, né, do mais claro ao mais escuro. Então, a partir dessas tonalidades, a gente vai poder iniciar nossa imagem, e para chegar até elas, nós vamos precisar dos seguintes materiais. O café, né, que é a nossa matéria-prima, tem que ser café solúvel, porque se for café comum não vai diluir, que a gente vai transformar esse pó no que vai ser o pigmento, né, no que vai ser a tinta. Água, compartimento com divisórias que a gente possa dividir, né, essas tonalidades, que se chama godê. Você pode usar uma forma de gelo ou tampinhas de garrafa, né, desde que você realmente possa fazer essa divisão. E pincéis. Eu vou usar um papel mais grosso como superfície, porque assim evita que ele engilhe, né, possa engilhar. Pode ser um papelão ou o fino mesmo, só evite realmente usar muita água nas pinceladas, porque senão pode até rasgar o papel, né? Então vamos lá, o primeiro passo é criarmos essas divisões, né, a partir do equilíbrio entre água e café. Então eu já vou dividir aqui as quatro tonalidades, né, fazendo a variação na água, na quantidade de água. Uma eu vou colocar uma quantidade de água maior, na outra eu vou colocar um pouco menos de água, na outra divisória bem menos, e na outra menos ainda. Pronto, o primeiro passo é essa divisão de água com essas variações. Primeiro, que vai ser a tonalidade 1, que é a mais clara, vai ser mais água. E o último, que vai ser a tonalidade 4, a mais intensa, a mais escura, vai ser menos água. E a gente vai balancear isso também com a quantidade de café. Aonde tem mais água, a gente vai precisar colocar menos café, porque aí a gente cria uma tonalidade sem muita intensidade, certo? Então, ó, vou colocar só um pouquinho de café, misturar, e já vou fazer aqui o teste. Pronto, ó, ficou uma consistência bem aguada. Então essa aqui pode ser a nossa tonalidade 1, ó. Ela tá realmente clarinha, ó. Um tom bem pastel, né? Agora vamos para a tonalidade 2, já tem menos água, então você pode manter mais ou menos a mesma quantidade de café. Como tem menos água, ele vai ficar mais concentrado, um pouco mais concentrado, certo? Caso você veja que precisa de um pouquinho mais de café, você vai acrescentando. O importante é a gente realmente criar a variação, certo? Agora vamos fazer o teste da tonalidade 2. Ó, realmente ficou um pouquinho mais escura, né, a tonalidade, ó. Então agora já podemos ir para a tonalidade 3. Já tem bem menos água. Você pode aumentar também um pouquinho a quantidade de café, certo? E misturá-las. Você vai perceber que já fica um pouco mais pastosa, já fica mais grossa a água. E vamos testar a tonalidade 3. Ó, como vocês podem ver, realmente está bem mais intensa, com um tom de marrom mais escuro. E vamos agora para a tonalidade 4. Tem só um pouquinho de água. E aí você vai poder colocar mais café nessa, certo? A ideia dessa tonalidade 4 é que ele fique bem pastoso. É necessário que fique bem intensa a cor.
Então, ó, fica um tom bem intenso, ó, bem escuro e uma consistência bem pastosa. Então, agora que nós temos as nossas 4 tonalidades, né? É bom sempre deixar secar um pouco, porque senão a água ainda fica percorrendo, né, a superfície. Então, é interessante que sempre a gente dê um intervalo para a secagem e principalmente no passo a passo, que eu vou mostrar para vocês, que a gente vai precisar fazer cada parte em uma etapa e nesses intervalos da etapa a gente vai deixando secar, certo? Então vamos começar. Eu vou separar um compartimento aqui para limpar o pincel, certo? Com água limpa mesmo, para tirar o excesso. Se você tiver um paninho em mãos, é importante deixar ele limpo, certo? Então vamos lá. A primeira etapa é a etapa da cúpula da árvore, né? Que é essa parte aqui da folhagem, né? Então a gente vai começar pela tonalidade mais clara, que é o tom número 1. E basicamente você vai criar de forma livre essa cúpula de folhas com umas pequenas batidinhas no pincel, ó, e espalhando bem. Essas batidinhas vai simular o formato das folhas, né? Então, ó, o segredo está nessa batidinha do pincel e você vai tentando espalhar até formar essa cúpula arredondada. Pronto, após essa etapa você espera um pouco para secar, para a gente ir para a próxima etapa, que vai ser necessário estar realmente seco, que é para não ficar misturando as tonalidades, certo? Então deixa secar um pouquinho, daqui a pouco a gente continua a próxima etapa. Nós podemos aproveitar que ainda estamos nessa tonalidade 1 e usar ela para fazer o chão. É só puxarmos e criarmos, ó, algumas sugestões de gramado, né, com essas batidas que a gente já vinha fazendo na parte da folhagem. A gente também pode fazer aqui no chão. E agora vamos para a tonalidade 2 na área das folhas da árvore. Essa tonalidade 2 nós iremos aplicar mais ou menos na região de baixo desta cúpula, com essa mesma técnica, né, de dar algumas batidinhas no pincel e você, ó, vai estendendo também, ó, algumas soltas, mas sempre nessa região da metade para baixo, que aqui a gente vai simular a região que está com menos luz, né? Nesta região que representa o chão, nós também iremos usar essa tonalidade 2 para simular a sombra da árvore aqui no chão, ó. Então, você aqui nessa parte de baixo, ó, coloca a tonalidade 2 só nessa pequena região central, também com essas batidinhas para simular o formato das folhas, né? Agora a gente espera secar mais um pouco. À medida que for secando, que você sentir a necessidade de dar alguns retoques, você pode fazer isso, certo? Porque a gente precisa ir acompanhando como está a imagem depois que seca. Porque há uma pequena modificação depois que seca. É importante a gente ir esperando e vendo se vai precisar de algum retoque a mais, certo? Bom, agora com essa parte já pronta, né? Correspondente ao chão e à folhagem da árvore, vamos tentar criar agora o tronco, raízes e galhos, né? Para isso, existe uma estratégia que deixa bem simples essa elaboração do tronco e suas ramificações, que é a gente desenvolver essa ramificação, né, a partir de uma linha, que seria o tronco. Então, a partir dessa linha, a gente pode fazer a divisão aqui em cima de 2, 3 ou até mais galhos, né? Então aqui, ó, a partir de uma linha, a gente dividiu ela em 3 na ponta dela. Essas 3 vão poder virar mais, ó, ou mais 2, ou mais 3, ou pode até variar também, a do meio ser 3 e as do lado ser 2. Você pode fazer isso de forma livre, não existe realmente uma regra
de como é que tem que ser o formato fixo dos galhos, das ramificações e equilibrando da maneira que você se sentir mais confortável. Então é tudo uma questão de ir ornamentando mesmo a imagem, certo? Na raiz você também vai fazer algo parecido, só que a raiz não vai prolongar tanto, né? Você meio que faz a divisão mais para os lados, ó. Aqui no centro você faz bem pouco. Então basicamente, ó, a gente vai tentar colocar essa imagem, né, que seria o tronco com raiz e galhos, nisso que a gente já fez. Então, com essa tonalidade número 3, a gente vai fazer, né, o tronco, começar pelo tronco. Tenta achar uma espessura que fique proporcional à sua árvore, né? E aí a partir daqui, ó, já vou ramificar, eu vou ramificar em 3. É legal você dar um movimento nos galhos para não deixar eles muito reto, né? Muito rígido, que aí dá uma ideia mais orgânica, né, para ele. Pela perspectiva de ver uma árvore de frente, né? Você pode fazer esse do centro bem pequeno, tá? Uma ramificação bem pequena e explorar mais as dos lados mesmo. E aí a gente aproveita ainda essa tonalidade número 3 para fazer alguns detalhes de algumas folhagens. Por exemplo, você pode sugerir umas folhas caindo aqui, ó, no chão também, ó, algumas já caídas aqui no chão, você também pode fazer. Nessa própria região das folhas concentrada nos galhos, você também pode colocar algumas, ó, mais escuras, que aí deixa essa variedade de folhas, né, mais dinâmica. Você pode até colocar nos próprios galhos, ó, algumas folhas, ó. Se quiser explorar mais, dá até para colocar uns pássaros sobrevoando, né, ó, ao fundo aqui. Agora a última etapa, a gente vai usar a tonalidade mais intensa, né, a tonalidade 4, para dar os retoques finais. O que são esses retoques finais? São as áreas que é mais interessante que estejam mais escuras, que são os galhos, certo? Então, ó, basicamente você vai apenas contornar o que a gente fez até agora. E uma estratégia que eu aconselho você fazer é, quando for chegando no final dos galhos, você vai encerrando ele, ó, para o final dos galhos irem sumindo aos poucos, né? Irem ficando mais claros, sem que você precise seguir com a intensidade mais escura até o final do galho, tá? Então, antes de chegar no final do galho, ó, você já vai encerrando essa tonalidade mais escura, ó, que assim a gente cria um certo degradê, né, nos galhos. E finalizamos a nossa árvore, né? Ela ficou assim, com todas essas etapas, né? Só esperar secar mais um pouco e espero que vocês curtam. Agradeço à Agenda Cultural pelo espaço, pela confiança e espero que possamos nos ver novamente.